Olá, estamos dando continuidade às nossas aulas de legislação penal extravagante. Nós começamos a falar sobre os crimes contra a ordem tributária, nós já tivemos uma primeira aula sobre esse assunto. Vimos o artigo 1º da Lei 8.137 de 90, que é a lei que tipifica os crimes contra a ordem tributária, e vimos que ele se organiza a partir de uma estrutura de tipos que se sobrepõem. Vimos também que ele é um crime material, exige um resultado, o resultado é reduzir ou suprimir tributo. E vimos também, já na primeira aula, que o artigo 2º ele é subsidiário em relação ao artigo 1º. Do artigo 2º nós não chegamos a tratar de todas as figuras penais ainda. A gente vai complementar essa análise na aula de hoje. Mas já antecipamos o inciso 1º do artigo 2º da Lei 8.137 de 90, que é fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude para eximir-se total ou parcialmente do pagamento de tributo. Nós vimos na aula passada já, a comparação desse inciso 1º do artigo 2º com o inciso 1º do artigo 1º, que é uma redação muito similar. E acaba acontecendo que este inciso 1º, na maneira como ele está redigido aqui, para eximir-se, quer dizer, com a intenção de, não exigindo um resultado, ele é um crime formal e é também uma tipificação da tentativa do artigo 1º. A gente tratou desse assunto já na nossa primeira aula. Dando sequência, vamos ver agora as demais figuras do artigo 2º, que é subsidiário em relação ao artigo 1º. É bom deixar bem claro isso, Primeiro você olha se a conduta do sujeito se amolda no artigo 1º. Caso não se amolde, vamos dar uma olhadinha no artigo 2º. O artigo 2º é subsidiário. Além de ser um crime formal, se aplica apenas quando eu não tenho a verificação do crime do artigo 1º. O segundo inciso do artigo 1º, que é um tipo autônomo, não tem uma relação direta um com o outro, disciplina nos seguintes termos a conduta tipificada. Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo de obrigação que deveria recolher aos cofres públicos. Então, o comerciante, por exemplo, recebe na qualidade de sujeito passivo dinheiro que não é para ele, é para o Estado. E ele não recolhe no prazo legal o valor do tributo devido. Se discutiu muito já se esse tipo penal seria inconstitucional ou não. E no ano passado, 2019, o Supremo, pelo seu Tribunal Pleno, no recurso de habeas corpus, recurso ordinário 163334, julgado em 18 de dezembro de 2019, definiu que sim, ele é um tipo penal que se ajusta à Constituição, não tem nada de inconstitucional nele, e fixou uma tese de interpretação desse inciso 2º, que é bastante importante, principalmente agora para exame da ordem, concursos públicos. Esse é um tema bem recente em termos de fixação de entendimento jurisprudencial. Aspas para o Supremo. O contribuinte que de forma contumaz e com dolo de apropriação deixa de recolher o ICMS cobrado do adquirente na mercadoria ou serviço incide no tipo penal do artigo 2º 2 da Lei 8.137 de 90. Então o que o Supremo está exigindo aqui? Que seja de forma contumaz, quer dizer, frequente. O sujeito todo mês não recolhe o imposto que é devido. E tem que ter um dolo de apropriação, uma vontade e consciência de saber o que está fazendo, que está retendo o imposto de forma indevida. Então, aquele sujeito que dá uma atrasada, porque se a gente levasse assim a ferro e fogo no prazo legal, atrasei 10 dias, cometi um crime, não. Fica evidenciado que você não tem o dolo, a intenção de deixar de recolher. Agora, vamos imaginar hipoteticamente um comerciante que todo mês ele informa ao fisco quanto que deve. Ele não mente, ele não omite, ele não falseia. Ele diz ao fisco assim, eu devo, não nego, mas também não pago. E no mês seguinte, devo, não nego, mas também não pago. Devo, não nego, não pago. Todo mês ele vai apresentando apenas a GIA, lembra dessa sigla? GIA, Guia de Informação e Apuração de ICMS. Todo mês ele apresenta a GIA e não apresenta a GIAR, que teria um Rzinho a mais, que seria o recolhimento. Então, tem que ficar evidenciado pela conduta dele que ele tem uma reiteração de comportamento, ele é um sujeito que age de forma contumaz, e o dolo, que é a prova de que, de fato, ele não quer recolher
Ele sabe o que está fazendo, está deliberadamente deixando de recolher no prazo devido. Então essa é a interpretação que o Supremo deu, entendendo que o inciso 2º é constitucional e, portanto, manteve válida a regra. Ainda no artigo 2º nós temos os incisos 3º e 4º, que têm uma relação entre eles. Ambos tratam de questões envolvendo programas de incentivo fiscal. No inciso 3º é uma conduta daquele que intermedia, daquele que faz a ponte entre o governo e o contribuinte na inserção de programas de incentivo fiscal e acaba exigindo, ou alguém acaba pagando, ele recebendo para si ou para o contribuinte, alguma percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto de contribuição como incentivo fiscal. Então vamos imaginar que o governo faça um programa de incentivo fiscal agora na pós-Covid-19, na pós-pandemia do coronavírus, né, para reaquecer a economia. E vamos imaginar que ele faça um programa, sei lá, de empresas que contratem 10 funcionários terão direito a uma isenção de imposto durante 6 meses, por exemplo. Vamos imaginar. É um programa de incentivo fiscal que visa fazer também uma contrapartida. Vamos imaginar que o governo diga assim, toda empresa que tiver interesse em se inscrever nesse programa, procure o seu gerente da Caixa Econômica Federal. E vamos imaginar que um gerente da Caixa Econômica, lá de uma cidadezinha do interior, única agência que tem lá naquela cidade, diga para o sujeito, você quer se inscrever no programa? Vai ter que me dar uma parcela do que deixará de recolher aos cofres públicos, senão eu vou dar um jeito de não fazer com que a tua empresa consiga a inscrição. Eu vou exigir, né, para mim, uma percentagem sobre a parcela que você deixará de recolher como incentivo fiscal. Então é a caracterização desse tipo. Um grande benefício, na verdade, né, que o legislador fez aqui, porque se não tivesse feito a tipificação disso daqui, o sujeito recairia ou num crime de concussão ou num crime de extorsão, cuja pena é bem superior a esta prevista para o artigo 2º, porque o artigo 2º ele tem a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. É de menor potencial ofensivo, vai para o juizado especial criminal, da transação penal, quer dizer, muito benéfico por uma conduta de tal gravidade, que é uma conduta de extorsão, né, tá? Não deixa de ser uma conduta de extorsão com uma pena de menor potencial ofensivo. O inciso 4º é o próprio contribuinte que se inscreve no programa de incentivo fiscal e deixa de aplicar ou aplica em desacordo com o estatuído o incentivo fiscal ou as parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento. Então aqui nós vamos ter uma situação em que o sujeito não está dando a sua contrapartida. Por último, a última figura penal do artigo 2º, inciso 5º, não tem nada a ver com esses outros aqui, é uma conduta autônoma também, utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que é por lei fornecida à Fazenda Pública. É o sujeito que utiliza ou divulga um software que permita um caixa 2 eletrônico. Muito interessante esse tipo, porque ele foi criado em 1990. Em 1990, falar em software, né, esse tipo de terminologia, ainda era algo assim muito novo. Me lembro na época que saiu essa figura penal, que chamou bastante atenção, foi a situação do legislador estar à frente do seu tempo lá naquele ano de 1990. De qualquer forma, a utilização, o verbo aqui, utilizar um programa de software que permita fazer um caixa 2, que permita que eu sonegue controlando, fazendo uma contabilidade paralela, acaba que a utilização desse programa quase que invariavelmente vai desencadear o crime do artigo 1º. Porque se eu estou usando um software que me permite fazer um caixa 2 da empresa, uma contabilidade paralela, com a qual eu controlo a real situação financeira da empresa, e sonego o imposto pagando menos do que eu devo, eu acabo caindo no artigo 1º, que eu reduzo ou suprimo a carga tributária devida. Então é muito difícil que eu tenha alguém que se enquadre nesse comportamento de utilizar, sem também se enquadrar no artigo 1º. E isso aqui passaria a ser crime meio para crime fim, ficando absorvido. É mais provável que alguém possa responder na modalidade divulgar, né? Se o sujeito, imagine, ele tem uma empresa que desenvolve o software e ele divulga o software. Bom, a conduta de divulgar poderá se encaixar nessa figura do inciso 5º.
De novo, menor potencial ofensivo sem muitas consequências penais efetivas. Bom, essas são as figuras penais, a gente começou na aula passada, finalizou aqui, da Lei 8.137 de 90, no que diz respeito à chamada, genericamente, sonegação fiscal. Antes da gente ver toda a evolução legislativa, como a legislação ela foi sendo alterada ao longo dos anos para criar um cenário de dificuldade de alcance até da sonegação de imposto no campo penal, eu queria tratar com vocês das principais figuras que envolvem a sonegação de imposto. Vamos tratar das figuras clássicas no primeiro momento, mais tradicionais, por assim dizer, que ainda utilizavam notas fiscais físicas, elas ainda existem. A tendência é que elas venham a desaparecer com o tempo, com a implementação da nota fiscal eletrônica. Primeiro do cupom fiscal, né, e depois da nota fiscal eletrônica. Mas a gente ainda tem no mercado empresas que operam sob a ótica de notas fiscais em blocos físicos. Então vamos começar trabalhando por esses modelos mais tradicionais de sonegação. Eles muitas vezes são cobrados em exame da ordem, em concursos públicos, inclusive quanto ao seu apelido. Então é importante que você conheça às vezes a modalidade, né? Sob pena de não compreender às vezes uma questão. Então, casos clássicos de sonegação fiscal a partir de notas físicas. Primeiro, mais comum, chamado de nota calçada. Qual é a ideia? Cada bloco de notas fiscais impressos costuma trazer pelo menos 3 vias impressas da mesma nota. Cada nota tem um número, né, e cada nota tem 3 vias com o mesmo número. A primeira via costuma ir para o consumidor final, a segunda via da mesma nota, com o mesmo número, para a contabilidade da empresa, e a terceira via deve ficar fixa no bloco, e o comerciante tem que guardar esse bloco por 5 anos, pelo menos, que é o tempo prescricional administrativo que o fisco tem para, eventualmente, fazer uma fiscalização na empresa retroativa. Ele pode dizer, me traga os blocos de notas fiscais do mês, sei lá, de setembro do ano retrasado, que eu quero dar uma olhada. Ele tem que ter guardado. Essas notas, portanto, os blocos são impressos com pelo menos 3 vias de cada nota. E a ideia é que ele já venha da fábrica com estas vias em papel carbonado, ou, se não for assim, ele coloca um papel carbono entre a primeira e a segunda, e entre a segunda e a terceira vias, para que na hora que ele preencha a primeira via, a informação passe automaticamente para a segunda e para a terceira vias da mesma nota. Isso é o normal. Onde é que está a fraude chamada de nota calçada? Se o comerciante quer sonegar imposto, mediante essa modalidade chamada nota calçada, ele põe um papelão entre a primeira via e as outras 2 vias. Ao invés de ele colocar um papel carbono, ele coloca um papelão. Ele calça a nota com um papelão. Daí vem o apelido nota calçada. Ele faz um calçamento, né? Ele coloca um papelão que faz com que a informação que esteja na primeira via não consiga ser traspassada para as demais vias da mesma nota. Então, por exemplo, vamos imaginar que o consumidor foi comprar lá uma camisa por R$200. Ele anota lá uma camisa, R$200, destaca 17% de R$234 de imposto e tal, entrega a primeira via para o consumidor final que vai embora para casa feliz. E esta informação não passou nem para a segunda e nem para a terceira via. No final do dia, por exemplo, ele pode preencher a segunda e a terceira vias com uma informação falsa. Ao invés de preencher uma camisa R$200, ele preenche lá uma meia R$10. O consumidor final pagou R$34 embutido no preço de uma mercadoria que custava R$200. Só que ele anotou como se tivesse comprado uma mercadoria que custava R$10. E 17% de 10 é R$1,70. Então a diferença entre os 34 que o consumidor final pagou e o R$1,70 que ele está anotando na segunda e na terceira vias da nota, ele vai embolsar. Esta é a modalidade chamada nota calçada. Uma segunda modalidade muito usada, chamada de nota paralela. Para imprimir um bloco de notas fiscais, o contribuinte deve ir ao fisco, se cadastrar e pedir uma autorização para a impressão de documentos fiscais. Vem numa sigla AIDF. AIDF.
autorização para impressão de documentos fiscais. Então, o fisco diz: autorizo que a gráfica tal imprima um bloco de notas fiscais de numeração 0001 até 1000 para a empresa X. E a gráfica, quando vai imprimir o bloco, deve fazer constar, como numa nota de rodapé, como está ali, qual é o número da IDF e qual é a data, enfim, as informações alusivas a essa autorização. Então, as notas fiscais físicas costumam trazer impresso na nota de rodapé ou na lateral, em letras miúdas, o número da IDF, da autorização para impressão de documentos fiscais para controle do fisco. Bom, aqui, na modalidade chamada nota paralela, há uma corrupção privada. O empresário, o contribuinte, vai ao outro empresário, ao dono da gráfica, e diz: olha, eu te pago um dinheiro por fora, você me imprime 2 blocos idênticos, com a mesma numeração. Ah, mas eu não posso, só tenho autorização para imprimir um. Mas eu estou te dando um dinheiro por fora, é uma corrupção privada. Nós não temos tipificado no Brasil ainda uma conduta, salvo numa ou outra situação, mas aqui nós não temos tipificado como crime a corrupção privada. A corrupção normalmente envolve um agente público. Então, entre particulares, eles combinam um preço a mais por fora e o dono da gráfica acaba imprimindo 2 blocos com a mesma numeração. Aí o comerciante faz o quê? Ele abre o bloco verdadeiro, faz 1 ou 2 vendas e recolhe e puxa o bloco paralelo. E aí segue vendendo. Só que todas as operações de compra e venda que ele registra no bloco paralelo, ele não registra no livro contábil da empresa e ele não informa o fisco. Então, e inclusive os funcionários estão orientados, caso chegue um fiscal, né, a fazer a imediata troca, a puxar o bloco verdadeiro, né, e colocar no lugar do bloco paralelo. Uma situação às vezes até que o fisco desconfia desse tipo de operação e pode colocar até um fiscal de plantão ali do lado do caixa e, claro, como o sujeito não parou de vender, ele vai continuar vendendo e vai continuar anotando e pode até ser meio cínico e dizer: oh, ainda bem que você chegou aí, porque depois você chegou, deu sorte, porque eu não parei de vender mais, antes estava feia a coisa, estava parado o comércio, agora você chegou aí, deu sorte, não me saia daí. Enfim, há esse jogo todo, né, cínico muitas vezes que se presencia. Outra modalidade clássica de sonegação é chamada de nota velha. Depende do ramo de comércio. Normalmente nos ramos de atividade em que o consumidor final não leva ele mesmo a mercadoria para casa. Ele vai na loja, ele escolhe a mercadoria, ele faz a compra e é a loja quem vai entregar essa mercadoria. Por exemplo, carpê, piso de madeira, né? É um exemplo. Vamos imaginar que você vai trocar o piso de madeira da tua casa, da sala da tua casa. Então, piso velho, está feio, você resolveu trocar. Você vai na loja, tira a medida, escolhe qual é o piso, faz a compra e eles te dão um recibo ali naquela hora, o que é normal, o que é correto, porque a mercadoria você não vai levar você no teu carro, eles vão fazer a entrega na tua casa e diz a legislação que a nota fiscal deve acompanhar o trajeto da mercadoria da loja até a tua casa. O fisco pode parar um caminhão no meio da rua e pedir a nota fiscal da mercadoria que ele está transportando e o sujeito tem que ter a nota fiscal ali para comprovar. Então é correto que ele não te dê de imediato a nota fiscal e apenas um recibo. Acontece que, normalmente, esse tipo de situação, né, você tem prestação de serviço no Brasil, é uma coisa meio difícil às vezes de funcionar bem. Não raras vezes o que acaba acontecendo? Você está com a tua casa virada de pernas para o ar, porque ficou combinado que, sei lá, na quarta-feira da semana que vem ia ser entregue aquela mercadoria na tua casa para trocar o piso. Então na terça-feira você tirou todos os móveis da sala, entulhou naquele quartinho que você tem lá, e a sala está vazia, louco para chegar a mercadoria nova para poder trocar o piso. Bom, você pergunta para o lojista, vão entregar na quarta-feira, que horário? E o lojista te diz, no horário comercial. Então, partindo do pressuposto que você não tem nada para fazer, né? E partindo do pressuposto que não estamos na Covid, né? Para você estar em casa 24 horas, vamos imaginar que se tivesse teu trabalho normal, naquele dia você vai dar um jeito de não ir trabalhar, porque você tem que ficar de plantão na tua casa esperando o sujeito levar a mercadoria. Ele acaba chegando 6h30, 7 da noite, você já está meio emputecido da cara, já está brabo, né?
e resolve dizer, bom, mas e agora quem é que vai instalar tal? E o sujeito diz, não, mas instalar é outra equipe, o senhor tem que ligar na loja para combinar a instalação. Ah, mas não vão instalar? Não, não, não. Enfim, a última coisa que você vai lembrar é de pedir a nota fiscal. Você já tem o teu recibo mesmo, né? Tá? Se você não lembrar de pedir a nota fiscal e o sujeito quiser sonegar na modalidade chamada nota velha, ele já está instruído, o sujeito que foi fazer a entrega da mercadoria na tua casa, a não preencher a nota integralmente. Se num azar, né, muito grande ele for parado no trajeto, ele faz um preenchimento rápido ali do destinatário e a data e mostra a nota para o fiscal. Mas como a probabilidade dele ser parado no trânsito é muito baixa, é muito provável que ele chegue na tua casa, entregue a mercadoria, você não lembre de cobrar a nota e ele volte para a loja com a mesma nota semi-preenchida. Não tem o destinatário e não tem a data. O que ele vai fazer com essa mesma nota? No dia seguinte ele tem uma outra entrega de uma mercadoria similar noutra casa para outro cliente. Ele vai levar a mesma nota. E aí o que acaba acontecendo? A mesma e única nota é usada para dar legitimação para centenas de compras e vendas de uma mesma mercadoria. A nota chega a ficar fisicamente velha. Quando se descobre esse tipo de fraude, muitas vezes a nota está visivelmente velha, ela está amarelada em relação a uma nota nova, ela está engordurada na borda, porque o sujeito fica pegando na nota com aquela mão engordurosa, né? Ela está visivelmente velha. Então é uma modalidade em que eu uso uma única nota fiscal para legitimar centenas de operações de compra e venda de mercadorias similares, fazendo registro de apenas uma delas. Todas as outras eu sonego. Eu recolho o imposto do consumidor final, mas não repasso ao Estado. Meia nota, ou subfaturamento, é uma situação na qual o sujeito emite uma nota com um valor a menor. Às vezes até com a colaboração do consumidor final, que se estiver ciente do que está acontecendo, pode responder em conjunto. Então, imagine que o sujeito vai te vender uma mercadoria e ele diga assim, olha, tem um problema se a nota saia num valor a menor. Nas entrelinhas ele está dizendo assim, tem um problema se a gente combinar de sonegar imposto, porque aí você paga um valor menor, eu recebo o que eu sempre receberia normalmente e quem sai lesado é o Estado. O Estado tem um imposto recolhido a menor. Mas você leva pelo preço que você quer, eu recebo pelo preço que eu quero, e o Estado é que perde nessa transação. Eu subfaturo, eu ponho um valor a menor, eu emito uma meia nota, no sentido de que o valor que vai na nota é um valor a menor do que deveria constar. Então essa é uma modalidade também bastante usual, dependendo da época, dependendo do setor de negócios, né? Se identifica com bastante frequência. Temos também uma outra modalidade de fraude muito comum e que gera prejuízos enormes para os fiscos, principalmente para os fiscos estaduais, porque envolve crédito frio de ICMS. Se vocês se recordam da aula passada, da nossa primeira aula sobre crimes contra a ordem tributária, eu apresentei no início da aula uma sistemática de arrecadação de ICMS e disse que todo mês o contribuinte, que é o comerciante, na verdade, faz um balanço mensal do que pagou antecipadamente de ICMS quando comprou mercadorias do fabricante e do que recolheu naquele mesmo mês do consumidor final. Ele faz um balanço disso no livro de apuração de ICMS, dizendo depois ao Estado quanto que ele deve recolher naquele mês das operações de compra e venda realizadas naquele mês, do que ele comprou para revender e do que ele vendeu para o consumidor final, do que ele antecipou de ICMS quando comprou e do que ele recebeu de ICMS quando vendeu a mercadoria. Acontece que pode se dar que num determinado mês ele tenha comprado muita mercadoria para fazer um estoque e vendido pouco. E aí no balanço, ao invés de ter um valor para recolher ao Estado, ele tem um crédito de ICMS. Ele informa o fisco dizendo, olha, fisco, Estado, neste mês eu comprei muita mercadoria e por isso eu paguei muito ICMS de forma antecipada e vendi pouco. Então, na verdade, neste mês eu tenho um crédito de ICMS. Até aqui, normal. O que a legislação permite? A legislação permite que eu use esse crédito, que neste mês ocorreu do balanço do que eu paguei antes do que eu recolhi,
para abater das operações futuras. Então esse crédito entra numa coluna, na operação do mês subsequente, onde eu vou abater esse valor. Ou, dependendo do ramo de atividade, da época, do estado, isso varia muito, né? Em alguns momentos se permite que eu venda esse crédito de ICMS para um terceiro. Imagine que eu abri uma loja, montei uma loja, comprei um monte de mercadoria e veio a pandemia. Eu nem bem abri a loja, veio a pandemia. E eu não tinha capital de giro para ficar mantendo o negócio durante o tempo em que o comércio ficou obrigatoriamente fechado. Ou seja, eu nem bem abri, já estou quebrando. Quando voltar à atividade comercial, eu vou dizer, eu não consegui nem funcionar direito. E pior, comprei muita mercadoria, paguei muito ICMS antecipado e o Estado não me devolve esse dinheiro. Ah, mas o Estado permite que você venda para um terceiro. Então você procura uma empresa que está funcionando e que tem dívidas de ICMS com o Estado, vamos imaginar que ele deva lá 100 mil reais. E você diz, olha, eu tenho 100 mil reais de crédito, quero comprar os meus 100 mil? Diz a empresa que deve, quero, pago 50 mil nestes teus 100 mil. Evidente que se ele vai comprar um crédito, ele vai comprar com deságio. Aí o sujeito diz, não, é 50 mil, mas vale 100, te faço por 70. Enfim, vão negociando até fechar um valor. Isso é legal, de acordo com a legislação pertinente. E aí eu vendo para o sujeito que pega uma carta de abate em 100, tendo pago às vezes 60. Então é melhor para mim, que ficaria com 100 papel na mão só, né? 100 mil em papel, que não me serve para nada. Realizo isso em 60 mil reais, pelo menos tenho um prejuízo menor. E é bom para o sujeito também que abate um valor de 100 mil de dívida, pagando apenas 60 na negociação que fez. Isso é legal. Onde é que está a fraude? Onde é que está o esquema? O esquema está na geração de crédito frio de ICMS. Eu não compro mercadoria nenhuma, mas digo que comprei. Como assim? Digo que comprei como? Fazendo anotações no meu livro de registro de entrada de mercadorias de notas fiscais que não existem, fraudulentas. Ou eu falsifico uma nota fiscal de entrada, ou eu simplesmente lanço valores ao léu, sem nenhum controle. Normalmente o sujeito que vai fazer isso toma um pouquinho mais de cuidado, ele falsifica notas fiscais de entrada, como se tivesse comprado mercadorias de alguém que lhe ofereceu as mercadorias e, portanto, tivesse pago o ICMS. Só que ele não pagou nada, ele não comprou nada. É papel, é nota fiscal que é papel e é livro que é papel. E ele registra isso como se tivesse comprado e informa o fisco dizendo, olha, neste mês eu paguei muito imposto antecipado, tenho um crédito. Quando na verdade ele não pagou nada. Ele vai fazer o que com esse crédito? Ou ele vai abater ou ele vai revender para um terceiro. Então, isso é um problema gravíssimo, isso gera muito desequilíbrio fiscal nas contas do Estado e muita gente realiza esse tipo de conduta. Tem duas situações aqui. Eu posso ter de fato uma sonegação de imposto, quando o sujeito utiliza esse crédito frio para abater imposto de outras operações futuras, ou eu posso ter um estelionato. Já se identificou casos em que um sujeito montou uma espécie de uma receita estadual paralela, montou empresas fantasmas no Paraná inteiro e começou a fazer operações de compra e venda fictícias entre essas empresas. As empresas eram fantasmas, gerava créditos fictícios entre elas e ele começou a revender esses créditos para empresas sérias que caíram num golpe, compraram de boa fé e começaram a usar, e quando começaram a usar, de repente o fisco descobriu e glosou. E a empresa que comprou levou um prejuízo, porque ela não conseguiu usar o crédito, porque era frio, foi enganada pelo sujeito. Aí eu tenho um crime de estelionato. Então cuidado, porque num problema, no exame da ordem, né, isso pode vir de formas diferentes. Você tem que estar atento para entender se de fato eu estou diante de uma sonegação de imposto ou se eu estou diante de um golpe que o sujeito está dando numa empresa que de boa fé compra créditos frios de ICMS e depois acaba tendo esses créditos glosados pela Receita, ele não consegue usar. Então, crédito frio de ICMS. Bom, o fisco queria acabar com essa questão toda dessas modalidades clássicas de sonegação a partir de notas físicas. Em 1994,
As secretarias de Estado da Fazenda de todo o país se reúnem e resolve-se implantar no Brasil o emissor de cupom fiscal, o ECF, que é essa maquininha que vocês já devem ter visto em caixa de supermercado, em caixa de farmácia, enfim. Se não viram, reparem ainda, era uma emissora de cupom fiscal que tem mais ou menos esse padrão, né, esse desenho, né? E o interessante de observar é que ele funciona na seguinte sistemática. Ele tem duas memórias que vêm já de fábrica. A máquina vem lacrada de fábrica, percebam que ela tem um lacre externo ali em vermelho, e ela tem um lacre interno. Vocês conseguem enxergar, mas ela tem uma divisão de base aqui normalmente, porque ela abre, né? Não apenas para trocar a bobina, mas para às vezes acessar o que consta da base. Na base vai um chipzinho, um EPROM, né? Que também é lacrado. Já vem lacrado de fábrica. Essa máquina ela tem uma vida útil, certo? As empresas compram essa máquina de fabricantes cadastrados pelo fisco. E tem todo um controle quanto à compra da máquina, utilização da máquina, armazenamento da máquina, enfim. Como é que ela vai funcionar? Ela tem duas memórias, como eu estava dizendo, uma memória parcial que fica na parte superior e uma memória total que fica na base. Todo dia o comerciante chega para trabalhar, dá um comando nessa máquina, chamado de leitura X, emite um cupom e guarda esse cupom, dizendo o horário, quanto que foi vendido já na máquina de ICMS, enfim, as informações básicas daquele momento. Aí ele vai fazendo todas as vendas durante o dia e elas vão sendo registradas no chipzinho que fica na parte superior, na chamada memória parcial da máquina. Ao final do dia, encerrou o negócio, ele vai dar um segundo comando chamado redução Z, que de uma única vez faz com que todas as informações que estão na memória parcial passem de uma única vez para a memória total, zerando a memória parcial para ser utilizada no dia seguinte. E no dia seguinte se repete essa operação, leitura X, redução Z. São dois cupomzinhos que vão sendo impressos e devem ser guardados por 5 anos como representação da utilização daquela máquina diária. Como é que ela abriu, como é que ela fechou. Que horas abriu, que horas fechou, quanto vendeu, quanto de ICMS destacado, enfim, informações básicas. Fraudes que já foram descobertas com este emissor de cupom fiscal. Uma fraude mais tosca, assim, né, mais primitiva, foi o chamado ECF paralelo. O sujeito vai no Paraguai, compra essa máquina no mercado clandestino e simplesmente coloca para funcionar. Ele não compra de uma empresa cadastrada pelo fisco, ele faz um ECF paralelo. Estão lembrados da nota paralela? Pois é a mesma coisa, só que agora com a máquina, ao invés de ser a nota, né? Então tem um ECF paralelo, e aí todas as operações que são realizadas nele não são registradas e são sonegadas. Também já se identificou de uma fraude mais sofisticada a substituição do EPROM, né? O EPROM é o chipzinho que vai na base, permitindo um caixa 2. Isso foi uma investigação que ocorreu, por exemplo, no Paraná, já há um tempo atrás, a partir de informações que foram obtidas com o sócio do sujeito que acabou brigando. Eles tinham uma empresa de capital e trabalho, né? Tinha um sujeito lá que era o gênio da informática e um outro que tinha dinheiro, mas que de informática não entendia nada. Eles uniram as duas coisas, fundaram uma empresa no interior do Paraná. E essa empresa desenvolveu um software, um chip, que se trocado aquele chipzinho da base, permitia ao empresário fazer um controle lá da sua casa mesmo, de qualquer lugar que estivesse, de tudo que estava sendo vendido naquele caixa da empresa, e ao final do dia permitia que ele transportasse as informações para o seu computador, desse um comando nesse computador que zerasse a informação da memória parcial, como se a máquina tivesse iniciado naquele horário do dia. Isso foi muito vendido para supermercados no Brasil inteiro, porque supermercado tem vários caixas, costuma ter vários caixas, né? E nem todos funcionam ao mesmo tempo, depende do volume de venda, depende do fluxo de pessoas. Eu posso, por exemplo, entender que aumentou muito o fluxo de clientes às 8 da noite e abrir às 8 da noite o caixa 7 que ficou fechado durante o dia inteiro. Então eu tenho como justificar por que o caixa 7 abriu apenas às 8 da noite. Então, na verdade, vamos imaginar que o caixa 7 está trabalhando desde as 7 da manhã.
Todas as operações de compra e venda que são realizadas até às 8 da noite são transportadas para o computador do dono da empresa, que lá da sua casa dá um comando, zera essas vendas todas e inicia de novo o caixa 7, como se eu tivesse ligado o caixa 7 apenas às 8 da noite, e aí ele vende mais 1, 2 horas, encerra, e diz, não, vendi um pouquinho ali só. E todas as operações das 7 da manhã às 8 da noite são sonegadas. Ele faz um controle paralelo disso, né? E sonega o fisco. Isso foi descoberto, como eu disse, só porque os sócios brigaram, porque era muito difícil de descobrir na prática, já que envolvia, era uma quadrilha na época, uma associação criminosa nos dias de hoje, que envolvia agentes e funcionários de empresas cadastradas pelo fisco para fazer o deslacre e o relacre dessa máquina caso ela apresente um problema. Máquinas apresentam problemas. Como é que eu faço se a minha máquina travar? Bom, tem um assistente técnico que está autorizado pelo fisco a fazer o deslacre. Tem toda uma solenidade de deslacre, uma ata de deslacre com testemunhas e tudo mais. Faz-se o deslacre, depois faz-se o relacre com solenidade, com ata, com testemunha, enfim. O sujeito, na verdade, corrompido, ia lá, fazia o deslacre, trocava um chipzinho da base, relacrava e não fazia solenidade nenhuma. Não fazia registro nenhum disso. Visualmente, era impossível de detectar que a máquina tinha sido aberta, trocado o chip da base e relacrada. Então era muito difícil de pegar, né? Só se descobriu isso por conta da contribuição desse sócio que brigou com o outro. Desculpe. E para se vingar, acabou entregando o esquema. O fisco, então, resolve dar um segundo passo em direção ao uso da tecnologia e introduz a nota fiscal eletrônica, querendo acabar com a nota física e querendo evitar as fraudes. Mas algumas fraudes já foram detectadas. Isso tem pouco tempo de utilização, mas já se identificou o seguinte: para que a empresa faça a adesão à nota fiscal eletrônica, é preciso que ela tenha um certificado digital, uma assinatura digital. E ela tem diferentes padrões a assinatura digital. A mais barata e a mais fácil de fazer é a chamada A1. É, no entanto, aquela mais fácil de ser clonada, porque ela não tem os requisitos de segurança que a chave A3 teria. Como é mais barato, como é mais fácil, aqui é uma economia burra, né? O sujeito vai lá e faz a certificação digital A1. E aí, às vezes, cai numa fraude, uma phishing, um e-mail, alguma coisa, faz com que algum hacker entre no seu computador, tenha acesso a essa chave e comece a usar e a emitir notas fiscais como se fosse da empresa. Ele emite para um terceiro. Ele tem uma outra empresa que faz as vendas que acaba usando as notas fiscais clonadas da empresa que usou uma certificação digital não segura. Outro tipo de fraude, se identificou já softwares que permitem 2 tipos de nota. Então você vai lá pagar, o sujeito quer com nota ou sem nota? Ah, sem nota. Então ele dá um comando que faz com que eu não imprima o cupom fiscal, imprima apenas uma nota sem efeitos fiscais. E também já se identificou fraudes na utilização do DANF, que é o documento de acompanhamento de nota fiscal eletrônica de um estado para outro. Esse documento é o documento físico que corresponde à nota fiscal eletrônica. Quando você transporta mercadorias de um estado para outro, você tem que apresentar o DANF na fronteira dos estados. E lá vai um carimbo e tal. Já se descobriu a utilização de mais de um DANF em diferentes estados. Então o sujeito tem empresa às vezes em São Paulo, vende para o Paraná com um DANF, é carimbado, e ele emite outro DANF da mesma nota e vai para outro estado. Como o carimbo está num documento e não está no outro, ele usa o mesmo DANF para mais de uma operação de compra e venda. É como se fizesse um modelo de nota velha, só que agora usando o modelo de nota fiscal eletrônica. Enfim, a criatividade do brasileiro vai sempre querendo burlar, né, a tentativa do fisco de diminuir as práticas clássicas de sonegação. Fiz esse panorama para vocês terem uma ideia das principais modalidades de fraude, né? E a gente vai avançar na próxima aula para daí sim tratar da evolução legislativa que vai acabar esvaziando em boa medida
o alcance de responsabilização de quem pratica crimes contra a ordem tributária. Então não percam a próxima aula para ter a dimensão do todo do que representa a tipificação desses delitos. Por hoje é isto, muito obrigado.